No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias. Ele... Opa! Ok, desculpa. Vamos lá, galera. Acompanhar as malucas, né? Viagem no tempo, espaço, por universos paralelos com o Rick, um cientista com problemas com bebida e seu neto Morty, sem sombra de dúvida, é uma das maiores loucuras e uma das maiores aventuras que a gente pode, né, acompanhar. Por quê? Cada viagem um mistério, e cada mistério uma invenção, e cada invenção um desafio. Quando a gente fala em Rick e Morty, sem sombra de dúvida, pode esperar muita coisa, galera. Mas nesse ponto aqui, especificamente, é apenas o Rick Sanchez que se destaca. E vocês vão entender por quê. Por outro lado, nós vamos entregar o Batman, cuja identidade secreta é Bruce Wayne, um bilionário, playboy, magnata, filantropo e dono da corporação Wayne Enterprise, considerado o melhor detetive do mundo dos quadrinhos, com uma gama de habilidade, entre várias, né, artes marciais, sobrevivência e um arsenal tecnológico de ponta. E o mais bizarro disso tudo, o seu alto intelecto absurdo e um preparo miserável, porque o cara simplesmente é insano. Ali o maluco é brabo. Porra. Agora, nós vamos colocar esses dois aqui, certo? Nós vamos fazer uma comparação. E aí, quem levaria melhor? Rick Sanchez ou o melhor detetive do mundo? O Batman ou o Morcegão? Esse duelo vai dar o que falar, porque nós vamos entregar aqui tudo, vantagem, habilidade, inteligência, a gente vai fazer uma comparação. E claro que no final do vídeo nós vamos entregar para vocês o veredito de quem levaria melhor. Beleza? Então se prepara, porque agora sim eu quero ver se você aí que está assistindo é muito casca grossa. Porque o Nerd Manchete tem a manchete que todo nerd quer ver. Então vamos dar o pulo lá agora. Aí lá na área, galera, já vai descendo o dedo no like, já vai se inscrevendo com muito carinho e muita vontade, porque a gente está crescendo graças a vocês, cara. Por isso que a gente precisa da participação de vocês aqui, ok? Porque a gente depende de vocês, a gente tá fazendo vídeo pensando em vocês. E claro, quando o canal estourar, quando a gente crescer, vocês só têm a ganhar. Pode ter certeza que a gente vai fazer história junto. Beleza? Dito isso, comparado a tudo que eu falei, né, anteriormente, agora nós vamos começar pela vantagem. As vantagens de cada um. E claro que nós vamos começar por ele, Rick Sanchez. Primeiro, inteligência considerado uma das maiores da ficção. Se você conhece alguém tão inteligente quanto o Rick, comente aí que eu adoraria saber. Beleza? Porque o Rick simplesmente é um absurdo. Não tem, cara, não tem comparação à inteligência. Ele cria, ok? Armas capazes de destruir planetas e até universo. Certo? Possui portais para viajar entre dimensões. Usa armaduras, drone, escudo de energia, implantes tecnológicos. Porra! Tudo isso. Coisa que realmente o cara é insano. O cara não fica atrás de ninguém. Sempre tem um plano de emergência com muita semelhança ao Morcegão. Já derrotou exército inteiro alienígena e versões alternativas de si mesmo. Eu acho que o maior desafio do Rick é as suas próprias versões alternativas. Porque é uma com uma personalidade diferente, dependendo de cada universo, né, da qual ela se encontra. Sem sombra de dúvida, mas não deixa de ser um Rick, independente de qualquer que seja a sua versão. Beleza, agora nós vamos para a fraqueza do cara. Fraqueza, excesso de confiança. Isso ele tem de sobra. Alcoolismo, exatamente, que às vezes afeta o seu julgamento. Costuma subestimar o seu adversário e em certos momentos ele age por impulso e orgulho. E isso sim é um crime, ok? Classificado como um dos piores. Por quê? De uma certa forma, dependendo de como ele vai agir, ele acaba, né, se prejudicando muito e prejudicando muito mais quem não tem nada a ver com o seu desafio. Por isso que, em certos momentos, quando ele age por impulso e orgulho, sabe, ele deixa de ser aquele cientista incrivelmente insano. Mas se não fosse essas fraquezas, o Rick seria perfeito, galera. Ele seria, sabe, insano. Se vocês conhecem alguém que pode, né, de fato, bater de frente com o Rick, comenta, porque pode vir Doutor Estranho, pode vir Reed Richards, pode vir Peter Parker, pode vir Dr. Manhattan. Caracas. Cara, pode vir quem quiser do universo, ok, da DC e da Marvel, porque
o Rick se destaca em muito no quesito inteligência, cara. O cara é insano. Beleza? Agora nós vamos para as vantagens dele, do monstro. Claro, falando das vantagens do cara, ele tem o quê? Ele é o mestre em estratégia, exatamente. Gênio da investigação e da dedução, sem sombra de dúvida. Especialista em combate corpo a corpo, o cara é um artista marcial completo. Tem um grande preparo físico notável e equipamento de alta tecnologia. Se você estiver precisando, entre em contato com a Wade Enterprise que você vai conseguir algumas coisinhas. Beleza? E é claro que ele é conhecido por vencer inimigos muito mais poderosos do que ele mesmo. Graças ao quê? O seu preparo. Mas a pergunta que eu te faço, será que esse preparo vai fazer efeito contra o Rick? Não sei. Galera, é um negócio insano, certo? E claro, ele também tem suas fraquezas. Ele é o que? Humano, como se o Rick não fosse. Depende de equipamentos, isso é fato. Contra tecnologias superiores, ele pode ficar em desvantagem, ok? E contra o Rick, bota desvantagem nisso, certo? Agora nós vamos para a comparação. Inteligência, eu considero um empate, porque ambos são um gênio, ok? Quando se trata em inteligência. Mas o Rick se destaca em ciência, enquanto Batman é superior em estratégia e investigação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, a linha de raciocínio, quando se trata em solucionar ou criar, os dois estão equiparados, mas o Rick se destaca, certo? Beleza? Aqui eu diria que é um empate, mas por pouca coisa. Tranquilos? Agora nós vamos para tecnologia. Aqui sim, o Rick, ok, leva uma ampla vantagem, porque a sua tecnologia supera em escala interdimensional, muito além da tecnologia comum, ok, do universo da DC. Exatamente, o Rick é insano quando se fala em tecnologia. Coloca aí, cara, alguém que possa bater de frente com esse cara que a gente vai fazer, ok? Um outro vídeo com o personagem que vocês quiserem. Beleza? Então, aqui o Rick leva melhor. Combate físico. Aí não dá, né, cara? O Batman supera facilmente o Rick. A não ser que ele, né, convoque uma das suas versões, ok, de algum universo aí pra tretar com o Batman. Aí as coisas mudam, ok, de cenário. Mas aqui esse não é o ponto. Beleza, então nesse ponto o Batman leva melhor. Poder de destruição. O Rick vence com uma enorme vantagem. Sem sombra de dúvida. O cara, como eu falei, o cara tem tecnologia interdimensional. Ele é capaz de destruir planetas e até o universo. Ali o maluco é brabo. Porra! Então não tem nem comparação, certo? Planejamento. Batman, né, tem uma leve vantagem, mas o Rick também impulsiona quando a gente fala em planejamento. O Rick não fica para trás, ele tem a sua saída de mestre. O Batman também, o Batman, quando a gente pensa que ele vai cair, é onde ele sobressai. Mas o Rick, ele tem uma leve vantagem, porque o seu raciocínio está sempre à frente de qualquer pensamento, independente de qualquer que seja o personagem. Por incrível que pareça, o Rick se surpreende, ok? Ou melhor dizendo, eles nos surpreendem em cada momento que ele está em apuro. E quem acompanha Rick Morty sabe do que eu estou falando. Porém, não é tirando o mérito do Batman. Mas, em planejamento, o Rick tem vantagem também. Beleza? Agora nós vamos para o venceria. Essa é a pergunta. Já fizeram suas apostas? Estou lhe respondendo, não sei. Deixa a sua opinião que eu quero saber, cara. Beleza? Mas tem que ser sincero, não espero vir acabar. Beleza? Então vamos lá. Sem preparo, o Rick vence em 9 de 10 lutas. Sem preparação, ok? O Rick leva 9 de 10 lutas. Sua tecnologia e arsenal são muito superiores, galera. Isso é fato, não tem como questionar, certo? Agora, com preparação, Batman teria mais, né, chance. Mas Rick também costuma se preparar para ameaças extremas. Ainda assim, o Rick continua sendo favorito. Rick é surpreendentemente incrível, não dá, cara. O Rick, ele tá sempre um passo à frente, ele tem sempre uma solução, ele tem sempre uma saída de mestre, tem sempre uma invenção. Não dá quando a gente fala em comparação. Por isso que eu falei, coloquem aí os melhores que vocês consideram, ok? Do universo da Marvel e da DC. Não importa, coloquem que a gente vai fazer um vídeo aqui, né? Fazendo um duelo sobre esse personagem. Porque o Rick é apelão demais, cara. Não dá pra fazer uma comparação, ok? Equilibrada. O cara tá sempre em vantagem. Certo?
Agora, claro, nós vamos para o veredito final. Rick Sanchez vence na maioria dos cenários. O Batman é um dos maiores estrategistas da ficção. Mas, entretanto, enfrentar alguém com tecnologia capaz de manipular dimensões, tempo, realidade diferente, torna o desafio muito maior do que os seus confrontos habituais. Isso foge um pouco, ok, da escala do que o Batman está acostumado a enfrentar. É claro que o Batman já encarou entidades muito mais poderosas, ok, do que ele mesmo, como por exemplo Darkseid, Brainiac, Lex Luthor, certo? Então o Batman também já pegou coisas bizarras, mas nós estamos falando aqui do Rick. O Rick, se a gente colocar aqui a escala de poderes, é claro que ele tem uma grande desvantagem com relação aos inimigos que o Batman já encarou. Mas se a gente colocar aqui o preparo do Rick, ele pode sim, cara, superar qualquer adversário. Não tem pra onde, certo? Então, eu diria que nesse ponto aqui, sem sombra de dúvida, o Rick ainda tá à frente. Esse duelo é fascinante porque coloca frente a frente dois gênios com estilo completamente diferente. Batman usa disciplina, treinamento e estratégia, enquanto o Rick usa ciência praticamente sem limite e uma tecnologia futurista. Isso que dá vantagem ao Rick, certo? E numa escala dimensional, o Batman está perdendo feio. Portanto, o veredito final aqui, o Rick Sanchez leva a melhor. E aí, vocês concordam com o nosso veredito aqui? Vocês acham que o Rick realmente tem todo esse arsenal, tem todo esse potencial para vencer o Batman? O cara mais famoso devido ao seu preparo, porque o Batman, se ele tem a oportunidade de se preparar, cara, ele supera muito os desafios. Mas depende muito do seu inimigo, do seu adversário. É claro que o Rick, ele iria ter todas as informações possíveis com relação ao morcegão. Se o Rick soubesse que o Batman tem como preparo sua maior arma, o Rick também iria se preparar. Se o Rick soubesse que o Batman tem, arsenal tecnológico capaz de manipular, controlar e ter a livre e espontânea vontade, o Rick também teria. Então, comparar o Rick é um negócio até chato, porque ele está sempre um passo à frente. Cara, ele criou, o Rick Sanchez, ele criou, ok, várias, ok, versões dele. E ele luta com essas versões dele, porque cada uma tem uma personalidade diferente. Sem falar que o cara criou a imortalidade. Para vocês terem uma ideia, ele criou um elemento que dá imortalidade para ele. E o portal que ele pode viajar para qualquer universo, para qualquer outra dimensão com aquela pistolinha. O único cara que pode fazer isso é apenas o Darkseid, né, com seus controle de tubo de explosão. Mas, cara, o Rick pode fazer aquilo ali brincando, sem sombra de dúvida. Isso é só um dos feitos, ok, com relação ao Rick Sanchez. Não é tirando mérito do Batman, porque o Batman é sim incrivelmente insano. É o maior detetive, né, dos quadrinhos e, claro, da ficção. Não tem pra ninguém. Mas, me desculpa, Batman, com relação a Rick Sanchez, você perde e feio. Beleza? Então tá aqui o nosso veredito. Se você concorda, comenta que a gente vai adorar saber. E claro, coloquem aí os personagens que vocês quiserem, que a gente faz um vídeo especial pra você, ok? Com relação ao Rick Sanchez. Rick Sanchez versus quem? Fiquem à vontade, o canal é de vocês. Então, mais um vídeo entregue, não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. Vocês estão impulsionando nosso canal, tá merece demais a nossa interação, cara. Sejam todos bem-vindos, porque o Nerd Manchete tem a manchete que vocês querem ler. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Fui.